Olá, tudo bom? Em nosso estudo no Breve Catecismo de Westminster, hoje nós vamos concluir os 10 mandamentos, o Decálogo. Vamos para o 10º mandamento, que o Catecismo apresenta da seguinte maneira. Qual é o 10º mandamento? O 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. É a questão do desejo. René Girard, um estudioso francês que fez carreira nos Estados Unidos, ele elaborou uma teoria para, digamos assim, explicar as relações sociais, ou entender, se você quiser pensar dessa forma, que se chama a teoria do desejo mimético. Para Girard, tudo gira em torno do desejo mimético. Ele, de certa maneira, desmonta todo o conceitual freudiano de que a organização social girava em torno do desejo sexual, da questão da libido. Girard vai dizer que não, que essa não é a questão. A questão principal é o desejo mimético, ou seja, o desejo de imitação. Nós sempre queremos imitar alguma coisa. E o 10º mandamento vai ser fundamental para a elaboração da teoria do desejo mimético. O Girard vai dizer que sempre entre o objeto desejado e aquela pessoa que deseja, há sempre um mediador. E aí nós podemos aplicar, por exemplo, a sua teoria no campo da publicidade, para você entender melhor. Muitos produtos, roupas, até livros, muitas coisas que nós consumimos, nós o fazemos porque vemos outras pessoas consumirem. Por isso que a publicidade é um mercado tão em alta, por isso artistas famosos ou atletas famosos, imagina Lionel Messi, mesmo o Neymar. Por isso que esses grandes jogadores de futebol são disputados no mercado publicitário, porque um produto que um jogador desse começa a usar, no dia seguinte já aumentam as vendas, se esse que está fazendo a publicidade for uma pessoa que todos querem imitar, digamos assim. Bom, o que o 10º mandamento tem a ver com a questão do desejo mimético? Aqui tem tudo a ver porque nós estamos nos referindo aqui à questão do desejo, da cobiça, a você querer algo que não é seu propriamente, mas que você vai sempre também entrar numa disputa porque uma outra pessoa já tem aquilo ali. Essa disputa é muito forte. Isso está no nosso cotidiano, mas nem sempre nós percebemos. O que é então que esse 10º mandamento exige? O 10º mandamento exige pleno contentamento com a nossa condição, bem como disposição para com o nosso próximo e tudo que lhe pertence. Vejam bem, por que é que essa cobiça é um pecado e a Escritura condena? Porque reside da seguinte forma: o desejo, a inveja é um pecado porque, no geral, você inveja algo, não é que você quer somente aquilo para você, mas é que você acha que aquele que a possui não é merecedor. Então você deseja. A inveja então é algo destruidora. Você olha assim e diz: puxa vida, por que é que não sou eu que tenho esse carro? Por que é que não sou eu que tenho essa casa, se eu sou muito mais trabalhador do que fulano? Por que é que na empresa não fui eu que recebi essa promoção, se eu sou muito mais dedicado do que fulano que a recebeu? Se eu trabalho muito mais do que ele, se eu visto muito mais a camisa da empresa? Isso é a inveja. Isso é o desejo na sua forma mais perniciosa. Entra então nessa questão do 10º mandamento de você cobiçar, querer estar no lugar do outro. Essa é a questão. Não é só que você quer aquilo que ele teve, mas é você querer estar no lugar do outro. E
Quando você tem isso no seu coração, via de regra, você começa a tramar contra aquela pessoa para destruir. É no campo político, por exemplo, você olha e diz assim, mas por que é que político fulano de tal é tão querido pelo povo, é tão amado pelo povo? Por que é que ele é tão amado se ele não é um bom político, por exemplo, e ele é tão amado? Então se trama nos bastidores formas de destruir a imagem daquela pessoa por inveja de estar no lugar dela, de apropriar-se daquela popularidade. Isso também você vai encontrar no campo da música, no campo da arte, em todas as áreas e no nosso cotidiano. Por isso que é um pecado. Por isso que a sociedade, de vez em quando, ela entra em convulsão, principalmente porque ela vai ser movida por essa inveja, por esse desejo. O mandamento diz mais o seguinte: o que é que ele proíbe, que o 10º mandamento? O 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa condição, todo movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e todas as tendências e afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertença. Isso aqui não tem nada a ver em você se contentar com a sua condição e não lutar por uma vida melhor. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Continua valendo à luz do breve catecismo, à luz da Sagrada Escritura, por exemplo, a luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, por melhores salários, por melhores condições de aposentadoria, por exemplo. Tudo isso continua válido. Você contentar-se com a sua posição não é você cruzar os braços e ficar inerte, passivo, esperando que as coisas aconteçam. Não, essa luta vale. O que a Escritura e o breve catecismo chama a atenção, condena, é você querer o lugar do outro, é você tramar para ter aquilo que é do outro, por exemplo. E aí, por isso que ele diz, não cobiçar a mulher do próximo. O pecado é você tramar, não para ter uma mulher bonita, inteligente, conquistar uma mulher bonita e inteligente como o seu próximo tem, mas é você querer aquela que o ama e que ele a ama e que um já é do outro, digamos assim, e você querer tomar para si aquilo que não é seu. O boi, claro, estávamos aqui pensando numa sociedade pastoril, agrária, então os exemplos são esses, mas é você fazer de tudo para comprar, por exemplo, a casa de uma pessoa, porque você quer aquela casa a todo custo. Não, faz outra para você. No outro lugar, você pode até repetir aquela mesma planta, não tem problema, mas faz uma sua. Por que você tem que tomar a casa daquela pessoa? Davi cometeu um pecado assim. Davi tinha todas as mulheres do mundo à sua disposição, mas ele desejou Batseba. Acontece que Batseba era casada com Urias, e Davi ficou com Batseba, teve Batseba e pagou um preço altíssimo por causa disso. O preço que Davi pagou foi altíssimo. Quem conhece a sua história sabe muito bem como foi a vida e a casa de Davi. Em função disso, ele tinha todas as mulheres à sua disposição, mas ele quis aquela que já era de outro, que já tinha se unido em matrimônio a outra pessoa. Então a questão do desejo e o 10º mandamento condena é justamente isso. E aí o desejo mimético entra onde? Nessa questão de você querer algo sempre que alguém já tem. Muitas vezes você um objeto, alguma coisa assim, você nem dá muita atenção para aquilo, mas na hora que você vê uma pessoa usando, você já começa a querer também. Isso é muito comum com as crianças, por exemplo. Você já vê isso. Está um brinquedinho ali desprezado, ninguém quer. Na hora que um menino, uma menina, começa a brincar com aquele brinquedo ali, dá uma olhada no que vai acontecer com as outras crianças. Todas vão querer aquele mesmo brinquedo. Vai ser objeto de disputa aquele brinquedo. Isso é a inveja, isso é o desejo mimético. É isso que o 10º mandamento condena, é a gente querer justamente tomar aquilo que é de outra pessoa e querer estar no lugar daquela pessoa. Nós vemos em todas as áreas
da nossa vida, do nosso relacionamento, do nosso cotidiano, da macropolítica e da micropolítica, das relações de trabalho, tudo isso. Nós precisamos saber tratar essas situações, aceitando então a nossa condição, lutar por aquilo que nós achamos que temos direito, mas sem que com isso prejudicar o próximo ou querer nos apropriar daquilo que já está nas mãos de uma outra pessoa. É exatamente esse ponto que o 10º mandamento condena. E é a isso que nós devemos nos atentar sempre e sempre mais, porque grandes conflitos sociais surgem exatamente por causa dessa inveja, desse desejo na sua forma mais perniciosa. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro com o nosso Simples Assim, explicando o breve catecismo de Westminster à luz dos nossos dias. Um grande abraço.